estudantes e professores da segunda série do novo ensino médio. Eu sou a professora Mara e estarei com vocês aí nesse semestre, para quem escolheu o Se Liga na Mídia, né? Esse aprofundamento tão bacana e com o componente 3. Então acompanhe aí comigo no slide. Hoje faremos a apresentação das atividades, parte 1, porque nós vamos ter 2 aulas, né? Então hoje eu vou falar, nós temos 5 atividades, eu vou dar atividade 1 e 2. Na outra aula a gente vai fazer aí um sobrevoo sobre as atividades 3, 4, 5 que vocês terão no semestre. Então o aprofundamento é o Se Liga na Mídia, unidade curricular. Tá na mídia, tá no mundo, e o nosso componente, que é o 3, que nós falamos tanto na aula anterior, da importância da integração desse componente 3 com os demais componentes, e o nosso é esse, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Então é isso, estudante, como já dito, vocês escolheram um aprofundamento Se Liga na Mídia, certo? Então acompanhem comigo nisso. Aqui sempre vão aparecer, tá? As competências, as habilidades, diz o eixo estruturante. Isso para que nós possamos fazer as aulas, nós professores temos como base aí de seguir a competência que é a 5, as habilidades que vêm propostas também no nosso material e os eixos estruturantes, né? Que o nosso, ele é de investigação científica e eu já falei disso no vídeo anterior bastante, né? Nós daremos continuidade a todo o nosso processo de trabalho, ele é algo contínuo por meios de investigações, né? De pesquisas e que vão proporcionar para vocês produções aí bem bacanas. Então vamos lá, as competências estão aí. Se Liga na Mídia, unidade curricular 1, como já dito, é a unidade trabalhada nesse semestre. O nosso componente é o 3. Eu sou professora de Educação Física, por quê? Porque esse componente 3, ele só pode ser realmente ministrado pelos profissionais de Educação Física, porque nós também temos as intervenções práticas, né? Intervenções que precisam das particularidades da nossa profissão aí. Então vamos lá. Sempre teremos atividade integrada, por exemplo, e essa é a 1, tá? As nossas aulas, elas têm 3 aulas semanais. Então, sempre vai ser assim, a divisão que vocês irão encontrar. Introdução, essa nossa introdução, ela é composta por 3 aulas. Então, aí nós temos a primeira semana, semana 1. Nas semanas 2 e 3, nós temos o que chamamos de desenvolvimento. E ela é composta por 6 aulas. Nós temos o fechamento. Fechamento o quê? Do semestre? Não. Fechamento das atividades realizadas na atividade 1. Tá? Então, esse fechamento, ele vem aí com 3 aulas. Acompanhe o quadro comigo novamente, que a gente tem aí a apresentação de como é estruturada cada atividade. Então, a atividade 1, ela é composta por esse número de aulas. A atividade 2 também será. Ok? Mapa, o que é esse mapa com 2 P's, professora? Esse é o material que nós temos, o material de apoio, onde os professores e eu, nós vamos desenvolvendo a aulas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Atividade integrada 1, na semana 1, introdução. Como eu disse, ela é composta por 3 aulas. Então, vamos dar aqui hoje exemplos do que encontraremos no semestre. Já na próxima semana, iniciando aí a atividade 1, nós faremos roda de conversa, né? Aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o componente 3 e ouvir de vocês, estudantes, o porquê da escolha desse percurso. Tá? Quais os seus conhecimentos sobre as modalidades esportivas e os espaços que essas modalidades ganham nas mídias brasileiras e internacionais? Por exemplo, quais as modalidades mais divulgadas nas mídias que vocês costumam acessar? Então, estudantes, acompanhem aqui comigo.
Como eu disse, o nosso eixo estruturante ele é de investigação científica. Uma vez que ele é de investigação, nós teremos que buscar aí na mídia, né, com vários recursos e em vários canais, tratar sobre esportes. E, no geral, em cada momento, nós vamos pedir para que vocês, estudantes, entrem em determinado eixo aí, tá? Em determinada temática. Então, vamos supor, só para começar, nós vamos querer saber de vocês quais modalidades esportivas que vocês conhecem que aparecem, por exemplo, com mais ênfase na mídia. As que aparecem com menor frequência. E aí nós vamos começar a fazer um estudo sobre isso, né? Por que tal esporte tem a evidência no masculino e não tem no feminino? Ou o contrário? Por que esse esporte aparece com mais evidência no feminino e no masculino não? Os dois têm importância para a mídia. A mídia apresenta todos os esportes de maneira igualitária. E aí é onde entramos com nossa investigação e nós vamos partir de elencar esses esportes, fazer a discussão dessas modalidades esportivas que vocês trarão depois para a prática, né? Então, ali quando a gente entrar na Semana do Desenvolvimento, vocês vão ver que a gente pode ter ali aqueles momentos de prática também. Mas não é assim, a professora decidiu tal esporte, né, tal modalidade esportiva, o professor decidiu essa modalidade. Não, são modalidades em que nós vamos, por meio de um processo, chegar a elas. Ok? Então, acompanha aí comigo no slide. Vamos lá. Para essa roda de conversa, nós vamos ter aí com vocês algumas questões que vão nortear essa temática a ser trabalhada. Então, eu trouxe duas delas, tá? Nós, professores, temos aí a indicação de outras questões norteadoras, mas nós queremos que vocês hoje tenham um exemplo delas. Então, vamos lá. Quais modalidades esportivas que são mais divulgadas na mídia? Porque algumas modalidades têm mais destaque do que outras. E então, imagina, todo mundo aí numa roda de conversa, vocês trazendo os conhecimentos já de vocês, né? Aquilo que você traz no seu dia a dia, no que você acompanha, agregado às pesquisas. Então, a roda de conversa é uma metodologia que vai ser muito usada aí na segunda série. Ok? Então, exemplos aí, nós vamos partir para o de olho na integração, estudantes. Na aula anterior, nós falamos desse momento em que todos os componentes, eles devem estar muito juntos, devem trabalhar sempre na mesma perspectiva do outro. Então, vamos lá. No nosso material, em que os professores também podem apresentar para vocês, nós temos o que chamamos de olho na integração, que é o momento em que o nosso componente 3 precisa encontrar um outro componente para que o trabalho caminhe realmente junto. Então, vamos lá. Olhem o exemplo aí no slide. Professor, é importante que os registros sejam feitos de maneira integrada com os demais componentes da unidade curricular. No componente Observatório de Imprensa Internacional, os estudantes discutirão estratégias e instrumentos para isso. Então, olha só, o nosso é o componente 3. E nós, nesse momento desse trabalho de roda, de conversa, a gente vai ter integrado com o Observatório da Imprensa Internacional. Opa, vamos lá, deixa eu acionar aí. E aí, todos os registros dessa roda de conversa, nós vamos colocar lá num Padlet. Então, venham aqui comigo. Pensem, durante todo o processo, nós teremos registros a serem feitos, tá? Podem acompanhar aqui. Esses registros podem ser escritos, podem ser registros fotográficos, podem ser o registro da forma como vocês se sentirem mais confortáveis. E depois nós colocaremos esses registros sobre esses destaques da imprensa internacional lá nesse Padlet, para que vocês tenham acesso e a quem vocês disponibilizarem aí o link desse material. Combinado? Vamos lá.
registros físicos ou digitais. Já vão se acostumando com essas propostas de registros, ok? Segunda série, vamos lá. Podem continuar aí. Pesquisar, então são outros exemplos, né, para essas rodas de conversas e a nossa pesquisa, a nossa investigação científica. Pesquisar as federações ou confederações. E aí, como que é essa proposta e como que elas cobrem essa divulgação, né, aí pela mídia? Nós vamos selecionar uma modalidade esportiva, dentre todas as que nós pesquisamos, para quê? Para divulgação e incentivo para a prática dessas modalidades, né? Terceiro aí, por exemplo, dentre essas pesquisas, nós vamos identificar modalidades, indicar para a nossa prática também, modalidades em que ela é praticada por ambos os sexos e que tem adaptação para a prática paralímpica. Então, venham aqui comigo. Vocês observaram que nós fizemos pesquisa, realmente uma investigação, né? Nós somos naquilo que nós também temos como conhecimento prévio para trazermos modalidades e essas que depois serão propostas à nossa prática. Então, por exemplo, vocês vão elencar várias modalidades em que são praticadas e que nós temos as modalidades no feminino e no masculino. E dentre elas, algumas que são disponíveis para o adaptado, em que essa modalidade ela aparece lá como esporte paralímpico. Então, vejam, nós traremos ali, né, além de todo o estudo, a prática e oportunidade para todos. Quando vocês forem partir para a prática, vão entender também a importância de como essa prática ela pode ser desenvolvida pela mídia e o quão faz falta quando ela não tem essa divulgação, que ela deve ser bem importante. Então, vocês já conseguem perceber como vai caminhar aí o processo das nossas atividades? Então, continuem, vamos lá comigo no slide. Estamos ainda na introdução, então olha só, nós temos 3 aulas para desenvolver aí esse estudo sobre essas modalidades. Então, vamos lá. Nós vamos pensar e associar se a divulgação midiática tem a mesma abordagem dos esportes que são praticados quando por homens, né? Então, assim, dentre algumas dessas questões, nós já até temos respostas, porque a gente acompanha e tudo. Mas vale a pena a investigação, para a gente poder incluir todos os colegas aí da turma. O que nós faremos também? Nós vamos criar um canal de imprensa esportivo na escola. Olha que bacana, né? Então, vocês, segunda série, vão ter aí como propriedade, como protagonistas, cuidar desse canal da imprensa, né? E aí o objetivo é o quê? Fazer todos os registros desse processo nosso que tivemos por aí, né? Dessa unidade das nossas produções jornalísticas. Lembrando que, pessoal, podem voltar aqui comigo. Vocês que escolheram Se Liga na Mídia para esse trabalho. Então, como nós já conversamos na aula anterior, ela tem tudo a ver com algo que você escolheu, porque você se identifica. Então, vamos pensar aí nas produções jornalísticas, nessa questão das modalidades esportivas e trabalhar nessa questão, nessa introdução, durante o desenvolvimento e nas finalizações, com todo o empenho que vocês podem dedicar aí ao material, né, às produções. Foram vocês que escolheram, porque vocês se aproximam dessa temática, tá certo? Então, vamos lá comigo. Acompanhe. Nessa atividade também, nós vamos ter um muito para saber mais, sabe, pessoal? Então, assim, nesse momento, o professor tem aí, para divulgar para vocês, alguns materiais que já farão bem o link com o que nós vamos pedir para vocês. Então, por exemplo, como criar uma conta no Instagram? Aí tem aí um tutorial. Vocês podem buscar em outras fontes, mas vocês também podem usar esse recurso que já vai ser dado pelo professor.
olha o outro ali, né? Como fazer uma revista digital usando o Canva. Então, por exemplo, nós já temos indicações para vocês, os materiais podem voltar aqui comigo, mas o material já vem com esse Para Saber Mais, que já está facilitado para vocês aí, tá bom? Como eu disse, vocês vão criar um canal de imprensa, então vocês vão... Eu sei que tem muitos de vocês que já trabalham com isso ou que já conseguem fazer isso, montar canais, etc. Mas nós sabemos também que temos colegas que não têm acesso, que não têm essa prática. Mas é momento aí de todos aprenderem, ok? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, vamos ver o que vem agora, acompanhem comigo. Passamos para o desenvolvimento. Se nós temos 2 semanas, são 6 aulas. Nós faremos, então, durante essas 6 aulas aí, uma breve retomada sobre aquelas modalidades esportivas de menor e maior cobertura, combinado? Aí nós vamos, entre elas, então tem exemplo aí de uma modalidade que pode ser trabalhada, é o futsal, né? E pensar ele em relação ao futebol de campo. Só para que vocês tenham aí como exemplo, eles têm a mesma cobertura jornalística. Em determinado canal, vocês veem que o futsal e o futebol de campo, eles são tratados da mesma forma, são tratados de forma diferenciada. Então é isso. O futebol, por exemplo, o feminino em relação ao masculino. Como é essa cobertura jornalística? Nós vamos ter aí prática, nós também podemos propor o futebol, que são os jogos com equipe, o futsal, que são os jogos com equipe, e o futebol de 5. Lembram-se que nós precisamos também verificar modalidades esportivas que nós temos ali com os Jogos Paralímpicos, né, que foram os jogos realmente adaptados e passaram para modalidades paralímpicas. Então é isso, né? Nós trazemos aí alguns exemplos e aí vocês vão se organizar para o desenvolvimento dessas modalidades, sempre pensando em como eles são projetados pela mídia. Vamos acompanhar comigo. Acompanhem aí. Então, vamos lá, dando continuidade, né? Eu passei? Não, acho que eu não passei. Temos aí, então, no desenvolvimento Para Saber Mais. Se a gente vai falar de futebol de 5, a gente aí vem com proposta de sugestão, já com link para que vocês possam procurar esse material, certo? Então, vamos lá, vai para conhecer o futebol de 5, ver vídeos e sugestões sobre o que é o futebol de cegos, tá? Então, como eu disse, nós temos já materiais para facilitar aí o processo do desenvolvimento dessas aulas. Registros são sempre importantes. Eu vou mostrar esse ícone aí, né, dos registros várias vezes para vocês. São anotações no caderno, blocos que vocês podem fazer, os registros fotográficos. Nós vamos usá-lo muito também ao final de semestre. Então vamos lá, antes de passarmos aí para o fechamento. Eu espero que tenha ficado claro como é o processo, né? Nós temos a introdução, a base de investigação científica. Nós vamos aí para o desenvolvimento, então nós elencamos as modalidades, vamos para a prática. Nós temos 6 aulas para isso. Acho que vai dar bastante para fazerem a prática aí na escola. E o fechamento, que é o que vocês veem aí no slide. Tá? Então, para o fechamento, no qual nós temos 3 aulas, vamos lá. Nós vamos desenvolver uma crônica esportiva selecionada e aí com relação à prática que vocês vivenciaram. Tá? Então, será que vai ser necessário voltarmos e aprofundarmos o que é uma crônica? Então, vamos poder também pedir orientação para os professores dos outros componentes, mas o professor de Educação Física vai também te dar aí esse guia para o desenvolvimento da crônica, né? Dessa relação da modalidade esportiva, né? Conforme a sua vivência prática na escola. Pensem, vocês tiveram 6 aulas para o desenvolvimento dessas práticas e agora no fechamento a gente precisa concluir com o material criado por vocês, tá? Então acompanha novamente comigo no slide, vamos lá. Vamos ter aí um momento de sensibilização, tá?
que vai ser realmente a reflexão sobre a importância da valorização dos esportes pelos olhares dos cronistas, e eu acho que a gente já começa a falar aí de profissões, né? Então, o cronista tem realmente os que escrevem para todos os jornais, e olha, é uma profissão bem bacana e é um belo exercício a gente já iniciar aqui na escola. Nós vamos solicitar, então, a escrita colaborativa dessa crônica. Então, a priori, vocês não precisam fazer, né, essa crônica de forma individual, ela pode ser coletiva mesmo. E registrando criativamente a experiência vivida com as modalidades praticadas durante as aulas. Então é isso, olha só. Fiz aí, já mostrei para vocês o que teremos na atividade 1, certo? Nesse momento dessa confraternização, a gente tem as avaliações, né, que são dos professores, acompanhando todo o processo de vocês. E nós vamos compartilhar essas experiências, nós vamos fazer escrita sobre as práticas vivenciadas. Pensem, vocês têm 3 aulas para esse fechamento. Para esse fechamento também, a gente pode apresentar algumas questões norteadoras. Eu vou ler uma delas. Em que o futsal e o futebol de 5 diferem e se assemelham? Antes vocês tinham só documentação, investigação científica. E agora vocês têm a prática para fazer, né, aí esse embasamento crítico e desenvolver e produzir aí esse material. Combinado, segunda série? Então vamos lá. Fazemos o fechamento e temos aí esse momento de avaliação da atividade integrada 1. Aham, vamos passar para a atividade integrada 2. Vou beber uma aguinha, vocês acompanhem aí o slide. Já voltei. Atividade integrada 2. Lembram-se que eu disse que esse é o formato das atividades integradas? Então, nós temos introdução, desenvolvimento e fechamento, assim como tivemos na atividade integrada 1. Tudo bem? Vamos lá, agora juntos fazer um sobrevoo aí do que teremos na 2. Vamos utilizar aqui, então, os registros que vocês fizeram na última etapa, né, da atividade integrada 1. E, pessoal, faremos uma fotoreportagem das modalidades experimentadas. E assim, professora, mas como assim? Venham aqui comigo. O que é uma fotoreportagem, né? Eu nunca ouvi falar, eu não conheço, mas quando vocês começarem a fazer as investigações, vocês vão ver que vocês já viram, sim. Vocês só não se atentaram e, de repente, desconhecem o fato dela se chamar uma fotoreportagem. Mas nós vamos lidar com diversos tipos de reportagem. E nós vamos fazer a nossa fotoreportagem, tá? Desse nosso material trabalhado. Então, acompanhem comigo lá no slide. Vamos lá. Além dessa fotoreportagem, nós vamos contextualizar, né? O que é uma fotoreportagem e trazer mais da produção jornalística, né, que é dessas modalidades esportivas. Mas então, como eu disse, professor, eu nunca ouvi falar em fotoreportagem. Nós já damos uma dica aí, né, nesse Saiba Mais, para saber mais. Por exemplo, fotoreportagem gênero textual. E aí vocês podem, por meio do QR Code ou do link, acessar aí o material para saber o que é a fotoreportagem ou, gente, fazer a investigação realmente em outros canais, tá? Vídeo, né, que vocês vão poder assistir sobre essa produção de fotoreportagem, por exemplo. Então, nada que solicitarmos para vocês não terão esse embasamento teórico e essa chance da investigação. Terão sim, tá? Vamos lá. Vocês vão fazer grupos, vocês vão assistir vídeos, fazer leituras de alguns textos e vão produzir 3 fotos-reportagens aí na atividade integrada 2, né? Então, pensem aí. Uma é a prática esportiva com divulgação na mídia tradicional. A outra vai ser sobre prática de pouca manifestação na mídia esportiva. E a outra é sobre uma modalidade paralímpica. Então, pensem. Vocês tiveram a preparação, fizeram a prática e vão poder elaborar material sobre
tudo que discutimos até aqui. Vai ser muito bacana e eu gostaria muito que vocês depois encaminhassem para mim esse material de vocês ou me convidem aí para ir na escola ver esse material de vocês pertinho. Eu vou sim, hein? É só convidar. Então vamos lá. Socialização, né? Nós vamos ter aí também na introdução, porque nós vamos dividir vocês em grupos, né? E vamos avaliar aí o objetivo da reportagem, se ela está associada ao texto e à foto, depois da confecção dessas fotoreportagens, tá? Nós vamos separar as produções para o material que vai ser usado lá no final do semestre. Observação é aí, ó, esse material ele vai ser produzido de forma integrada com os outros componentes, tá? Vamos continuar aqui. Temos o de olho na integração, é sinal de que nesse momento também há um trabalho específico de outro componente junto ao nosso. E aí eu vou apontar para vocês aí, lembram-se dos registros em Padlet? Nós continuamos pegando então esse material, agora essa foto nossa, essa fotoreportagem, essas produções e levadas lá para ficar no Padlet e vocês darem acesso a muitas pessoas, tá? Registros não podem faltar. Vamos lá? Retomando, a gente agora vai para o desenvolvimento, que são aquelas 6 aulas, tá? Ver pesquisa dos sites de federações e confederações. Nós vamos falar também durante a aula sobre um pouquinho o que é uma confederação, o que é uma federação, para que vocês também entendam aí o processo. Conversar sobre o que acompanharam, como essas modalidades e a questão da publicidade midiática. Então, todo momento, gente, é mídia em relação às modalidades esportivas que nós trabalhamos, tá? Mais uma vez, registros. Nós vamos selecionar 2 das modalidades que tenham essa diferenciação pela mídia agora, né? Então, aí tem o exemplo de que ela tem realmente essa diferenciação na divulgação pela mídia, e de homens e mulheres, nós vamos trazer para a prática. Vamos organizar aí essa prática, claro, sempre pensando que se temos a prática, né, nós vamos ter que estudar aí as regras, pensar nos mini-jogos, na tática e técnica, né, apresentada aí nessas modalidades e partir para o jogo propriamente dito, é isso. O nosso aprofundamento aí, ele vem com a prática novamente, que vai ser muito gostoso também, tá? Então vamos lá, vamos continuar? Como temos 6 aulas e a gente tem esse processo aí de separação, de tudo, é importante que vocês se organizem aí com os professores, tá? Vamos lá, fomos para o desenvolvimento, fizemos muitos registros fotográficos. No finalzinho aí nós vamos ter uma roda de conversa, né, para discutir realmente essa diferenciação dessa modalidade esportiva. E também a questão da modalidade paralímpica, tá? Para ver se isso faz sentido para vocês. E nada como fazer essa reflexão após vocês terem feito uma prática baseada em estudos, na questão da investigação. Vamos continuar aí, então, o desenvolvimento. Vamos partindo já para a finalização já. Tá? Então, fizemos aí, lembrem-se, registros, fotoreportagem, mural no final da unidade. Então, precisamos deixar tudo isso já pronto para apresentação no final do semestre. Vamos começar a verificar canais alternativos para acompanhar, né, as competições e as reportagens. E nesse momento é hora de prática também de vivenciar outra modalidade paralímpica. Então, as 6 aulas têm que contemplar tudo isso, pessoal, não pode faltar, tá? Vamos para a prática. Tem também o vôlei sentado, que é uma sugestão aí para vocês, tá bom? Vamos continuando. Saiba mais, que nesse momento a gente fala então do que é o vôlei sentado, se vocês já quiserem partir para esse material. E o fechamento, que é a conclusão aí dessas aulas, né, dessas 20 aulas abordadas aí. E que nós temos fotoreportagem desse percurso, vamos fazer uma outra fotoreportagem, criar canal no Instagram, aí nós vamos postar também essas fotos, reportagens. Então, ela constava no nosso Padlet, agora ela vai para o Insta, lá uma página da turma de vocês, e também postar todas as produções jornalísticas nesse campo esportivo aí, que vocês fizeram as crônicas. Gente, vai ser muito bacana ter aí o canal esportivo com material feito por vocês, protagonistas de todas essas ações aí. Vamos aqui comigo.
Hoje, então, na atividade 1 e 2, nós conhecemos e enfatizamos o componente 3, vimos atividade integrada 1, atividade integrada 2. Lá na parte 2, a gente vai ter o sobrevoo das outras atividades. Eu sempre vou falar para vocês, turma, se liga na mídia, linguagens e suas tecnologias. Até mais. Tchau.